Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar a história de um assassino que matou diversas vítimas ao longo dos anos, desde 1974, sem nunca ser pego pela polícia. Apesar de fazer contato com a polícia através de jornais locais enviando mensagens provocativas, o assassino nunca deixava pistas sobre quem de fato ele era. Conhecido por amarrar, torturar e matar as suas vítimas, ele decidiu nomear a si próprio como BTK. Bom pessoal, esse caso é uma sugestão que deixaram aqui nos comentários pra mim, por isso que eu decidi aqui trazer pra vocês. É um caso bem conhecido, né, de um dos serial killers, acho que mais conhecidos que tiveram aí nos Estados Unidos. Então já no comecinho do vídeo eu vou pedir pra você não se esquecer de deixar um like pra mim, de se inscrever no meu canal, porque o vídeo de hoje eu tive que pesquisar muito sobre o caso pra trazer aqui pra vocês. Então não se esqueça aí de deixar um like pra me apoiar. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e bora pro caso de hoje. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea e William Evan Rader. Ele também tem os irmãos Paul, Bill e Jeff Rader. O Dennis nasceu em Pittsburgh, no Kansas, e ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção nos filhos em casa. Desde muito jovem, o Dennis nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também gostava de torturar, matar e enforcar animais pequenos. E seus fetiches envolviam asfixia e também cross-dressing. E ele também costumava espionar as vizinhas trocando enquanto ele mesmo estava vestido com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele roubava. O Dennis conseguiu manter suas fantasias sexuais bem escondidas durante anos e ele era considerado em sua comunidade como um rapaz normal, cortês e muito educado. Depois de se formar na escola, o Dennis estudou no Kansas University, mas tirava notas muito baixas na faculdade. Por isso ele acabou largando a faculdade após um ano de curso. Ele também se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado desse serviço na Força Aérea, ele se mudou para Park City, onde ele começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados IGA, onde sua mãe também trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Dennis se casou com uma mulher chamada Paula Dides, e eles tiveram 2 filhos juntos, chamados Carrie e Brian. O Dennis então foi estudar na Butler Community College, em Eldorado, no Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. A partir de 1974, o Dennis, aos 28 anos, para satisfazer os seus desejos de torturas, passou a praticar seus crimes. Antes disso, ele já tinha sentido vontade de matar outras pessoas, mas na hora de executar o plano, ele acabou desistindo. Porém, no dia 15 de janeiro de 1974, ele foi até o fim. Seu alvo era uma menina de 11 anos chamada Josephine Otero. Um dia em que o Dennis estava levando a sua esposa para o trabalho, ele tinha visto essa menina, Josephine, junto com a mãe dela. A partir desse dia, ele decidiu que iria matar a Josephine, e para isso ele passou a espionar a família. Ele sabia exatamente que horas cada membro da família saía e entrava da casa. Ele sabia também quantos carros a família tinha. Então ele ficou vigiando ali a casa da família até descobrir tudo o que ele precisava para invadir aquela casa. A família Otero era composta pelos pais, chamado Joseph, de 38 anos, e Julie, de 34 anos. E juntos eles tinham 5 filhos. O Charlie, de 15 anos, o Danny, de 14 anos, a Carmen, de 13 anos, e a Josephine, de 11 anos. Eles tinham também o caçula, chamado Joseph Jr., de 9 anos. Eles moravam naquela casa há apenas alguns meses, eles tinham acabado de se mudar. Eles haviam saído do Panamá para morar nos Estados Unidos, e quando eles se mudaram para os Estados Unidos, eles circularam por diversas cidades, até pararem em Wichita. O Joseph, o patriarca da família, era um sargento recém-aposentado das Forças Aéreas. Ele fez parte das Forças Aéreas desde 1952 e serviu ao exército por cerca de 20 anos. Por mais que o assassino, o BTK, o Dennis, estivesse vigiando a família há algum tempo, ele não sabia que naquela tarde o Joseph estava em casa, porque ele estava se recuperando de um acidente de carro que ele tinha sofrido. Então, naquele dia, o Dennis foi de carro até próximo da casa da família Otero e estacionou em uma rua próxima e foi a pé até a casa da família. Chegando lá, ele entrou pela garagem e foi até a porta dos fundos da casa. A porta estava trancada, então ele pegou uma faca e cortou o fio do telefone que ficava na parede. Nesse momento, o caçula, o Joseph, ouviu um barulho e abriu a porta e deu de cara com o Dennis. O cachorro da família começou a latir muito e então o Dennis pegou sua arma, empurrou o menino para dentro da casa e nisso ele deu de cara com o Joseph.
Isso foi uma surpresa para o Dennis, porque ele não sabia que o patriarca da família estaria em casa. Ele então falou que aquilo era um assalto, mas que era para as vítimas ficarem calmas, que ele não ia machucar ninguém. Enquanto tudo isso acontecia na casa da família, os outros 3 filhos adolescentes, o Danny, a Carmen e o Charlie, estavam na escola. Então estava em casa nesse momento apenas os pais e as 2 crianças mais novas. Lá ele torturou e matou os 4 membros da família Otero. Ele demorou cerca de 2 horas para matar toda a família que estava na casa. E depois disso, o Dennis fugiu com o carro da família Otero até o supermercado. Lá ele puxou o banco do motorista bem para frente para que ninguém soubesse que o carro tinha sido dirigido por uma pessoa alta, caso o carro fosse revistado mais tarde, e depois ele foi até o próprio carro dele, que era um Impala branco 1962. E aí no seu carro ele checou se tinha recolhido todas as armas que ele tinha levado até a casa da família Otero para cometer o seu crime. Essas ferramentas eram uma arma calibre 22, uma corda, um fio de uma persiana, mordaças, fita adesiva branca, uma faca e sacolas plásticas. E aí nesse momento ele se deu conta que ele tinha esquecido a faca na casa. Ele então voltou para a casa da família Otero, pegou a faca e aí ele foi para um lugar vazio, tipo um bosque, e queimou os desenhos que tinha feito quando planejou o crime, e também todos os objetos usados no crime. Depois de algumas horas, a Carmen de 13 anos e o Danny de 14, que são 2 dos filhos mais velhos que não estavam na casa, chegaram no local. E depois chegou o Charlie. Todos eles chegaram juntos da escola. E aí eles notaram que algumas coisas pela casa estavam estranhas, inclusive que a bolsa da mãe deles estava jogada no chão, e isso não era nem um pouco comum. Segundo o Charlie, que tinha 15 anos na época, ele estava chegando em casa quando viu a porta da garagem aberta e que o carro da mãe dele não estava no local. Além disso, o cachorro da família, chamado Luke, estava solto, que era muito incomum, porque o cachorro deles tinha o hábito de latir muito e morder estranhos, então ele não ficava solto pela vizinhança. Depois de prender o cachorro e entrar pelos fundos da casa através da cozinha, o Charlie reparou que havia um lanche preparado pela metade e que a carteira do seu pai estava na pia, com os pertences todos espalhados. Nesse momento, Charlie ouviu os seus irmãos, o Danny e a Carmen, gritarem e pedirem por ajuda. Eles tinham encontrado os corpos dos pais, do Joseph e da Julie. Eles estavam no chão do quarto junto com o filho caçula, o Joseph Jr. Eles todos estavam amarrados com nós diferentes uns dos outros, mas todos tinham as mãos amarradas nas costas, e também todos tinham sido enforcados. O rosto deles estavam inchados e cobertos de sangue. A Julie tinha uma corda amarrada no pescoço que foi cortada pela Carmen na tentativa de salvar a mãe, que já estava morta quando ela chegou lá. Então, além de todo o desespero de encontrar a família naquele estado, os irmãos tentaram ressuscitar os pais. O Charlie não conseguiu ligar para a emergência porque o fio telefônico havia sido cortado e ele então correu até o vizinho para pedir socorro e chamar a polícia e também uma ambulância. A última vítima do crime, a Josephine Otero, foi encontrada pelos policiais enquanto eles procuravam por ela no porão. Ela, diferente dos demais, foi amarrada pelo pescoço pendendo de um cano de água no porão da casa. Ela estava seminua e foi encontrado também um fluido seco na sua coxa e parecia que o assassino tinha se masturbado em cima dela. E isso mais tarde ficou confirmado pelos relatórios da necrópsia. Quando os policiais chegaram ao local e encontraram os sobreviventes, eles estavam todos muito transtornados com o que haviam acabado de ver na casa. O Charlie ainda chegou a explicar para os policiais para impedir que o Danny e a Carmen descessem as escadas do porão, porque ele não queria que seus irmãos vissem a Josephine morta naquele estado. Por causa de toda essa situação completamente caótica, os filhos foram retirados da casa pelos policiais enquanto as autoridades trabalhavam na cena do crime. O Charlie disse que assim que viu a sua mãe morta na beira da cama, ele passou a não acreditar mais em Deus, por permitir que aquilo tivesse acontecido com a sua família. E ele falou que desde então ele perdeu por completo a sua religião. E aí nas investigações, ainda que a polícia tentasse seguir vários cenários de investigação, principalmente alguns similares ao que o Charlie conspirava, porque na verdade o Charlie achava que seu pai fazia parte de trabalhos clandestinos fora da lei, ou que o assassinato da família Otero tinha alguma relação com o serviço do Joseph, mas no fim todas as linhas de investigações chegavam a becos sem saídas e não davam continuidade. Outros relatos constam que a polícia não descartava que o crime contra a família Otero tinha sido cometido por conta do tráfico de drogas. Em poucos minutos, o local, a casa, a cena do crime, já estava lotado de detetives, policiais, funcionários do laboratório forense, a imprensa foi até lá, fotógrafos, então logo as autoridades tiveram que isolar a área para não danificar as provas. O chefe da unidade de homicídios, chamado Cornwell, assumiu o caso e uma das primeiras coisas que ele percebeu foram os nós que eles encontraram
encontraram nos corpos das vítimas. O assassino tinha usado vários tipos diferentes de nó para prender os pulsos, os tornozelos e as gargantas das vítimas. Eram tantos tipos diferentes de nós que eles até pensaram que talvez o assassino pudesse ser um marinheiro. Eles encontraram o carro da família no estacionamento do mercado, que ficava mais ou menos a 800 metros da casa. A cidade e também aquele bairro era um local muito tranquilo, então um crime desse assustou muito a população local. A partir disso, os vizinhos da família Otero passaram a trancar as portas, instalarem câmeras de segurança e até mesmo comprarem armas. Os investigadores faziam coletivas de imprensa 2 vezes por dia para contar detalhes novos da investigação. E aí os jornais publicavam esses detalhes. Inicialmente a polícia investigou a hipótese do Joseph estar envolvido com traficantes de drogas, porém a investigação não evoluiu quase nada nesse sentido. Então, nenhum suspeito foi encontrado. Os filhos da família Otero que sobreviveram foram enviados para morar com um dos amigos do Joseph, que já tinha outros 6 filhos. Eles foram morar em Albuquerque, no estado do Novo México. O Charlie, o filho mais velho, pensou por muito tempo que quem tinha matado seus pais retornaria para terminar o serviço e matar o resto da família Otero. Porém, isso nunca aconteceu. Ao longo do tempo, o Charlie e seus irmãos foram se distanciando um do outro e por muito tempo o Charlie chegou a pensar que o motivo pelo qual sua família tinha sido brutalmente assassinada seria porque o pai fazia parte de trabalhos clandestinos fora da lei. Para o Charlie, o acidente de carro que havia debilitado o Joseph dias antes do assassinato era muito estranho e tinha acontecido apenas poucos dias antes do crime. Então ele achava que tinha alguma relação aí entre o acidente do pai e os assassinatos. Porém, a verdade era muito diferente disso. Enquanto isso, o Dennis em sua casa guardava os itens dos crimes que ele tinha cometido. Ele roubou o relógio do Joseph Otero e passou a usar esse relógio no pulso. Ele também roubou um rádio da casa. E o Joseph passou a chamar os seus crimes de projetos, que eram vítimas que ele via e pensava que seria viável ele matar aquela pessoa. Ele então planejava e articulava seus crimes depois de escolher quem seria a vítima. Alguns meses depois do seu primeiro crime, o BTK atacou novamente. Em 4 de abril de 1974, apenas 3 meses depois do seu primeiro crime. Dessa vez, uma mulher chamada Catherine Bright, de 21 anos. Ele já estava perseguindo a Catherine desde que ele viu ela entrando sozinha em casa. Desde então, ele passou a observar cada coisa que ela fazia até descobrir que ela era uma mulher solteira. No dia do crime, o Dennis colocou luvas de borracha e foi até a casa dela. Chegando lá, ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. E aí ele quebrou a porta da varanda que ficava nos fundos da casa e entrou na casa. Uma vez lá dentro, ele limpou a bagunça da porta quebrada e se escondeu em um quarto. Mas novamente os planos dele não estavam seguindo de acordo com o que ele havia planejado, porque por volta das 2 horas da tarde a Catherine retornou para casa. Porém, ela não estava sozinha, ela estava junto com seu irmão mais novo, chamado Kevin Bright, de 19 anos. O assassino não sabia que o Kevin, além de irmão da vítima, também morava ali. Os dois foram surpreendidos quando o Dennis saiu do quarto e ameaçou eles com uma arma. Ele falou que estava fugindo da polícia e que precisava de um carro e também de dinheiro, e fez com que o Kevin amarrasse sua própria irmã enquanto ele apontava a arma para a cabeça do Kevin. O Kevin foi amarrado em seguida num outro quarto ao lado, mas o BTK não estava preparado dessa vez para uma segunda vítima. Nesse dia ele não tinha levado cordas porque ele imaginou que a Catherine iria estar sozinha, e aí seria fácil para ele dominar ela, e também porque ele queria que o crime fosse feito de uma forma diferente da família Otero, para que a polícia não ligasse os 2 assassinatos. Ele então usou panos e roupas que encontrou pela casa para tentar amarrar as mãos e os pés do Kevin na cama. O Dennis então perguntou se o Kevin tinha dinheiro e o Kevin deu $10 para ele, e depois ele pediu a chave do carro. O Dennis então entrou no carro e ligou a uma música bem alta. O Dennis decidiu matar primeiro o Kevin, então ele amarrou uma meia de nylon em volta do pescoço do Kevin e começou a puxar. Mas o Kevin conseguiu se desamarrar da cama e então iniciou uma briga bem violenta contra o BTK. O Dennis disparou contra o Kevin, que levou um tiro de raspão que quase acertou seu rosto, e nesse momento o Kevin conseguiu se livrar das amarras que estavam no seu pulso e também conseguiu agarrar a arma do Dennis. Então ele conseguiu lutar mais um pouco contra o BTK até ele receber um segundo tiro, que acertou a sua cabeça. Então o Dennis voltou pro cômodo em que a Catherine estava amarrada e passou a tentar enforcar ela também. Mas ao contrário do que ele imaginou, ela não morria tão fácil assim. Ela ficou tentando lutar pela sua vida contra o BTK, mas o assassino decidiu esfaquear a vítima. Então ele deu facadas em seu peito e em suas costas para fazer ela morrer mais rápido. Enquanto ele estava terminando de matar a Catherine, o Kevin, que ainda estava vivo mesmo depois de levar 2 tiros, conseguiu sair da casa e fugir. Ele foi até a casa dos vizinhos, onde lá ele pediu ajuda. A Catherine também havia sobrevivido ao ataque, mas não por muito tempo.
Ela chegou a conseguir ligar para a polícia que, quando chegou ao local, encontrou ela se rastejando pelo chão e com muito sangue espalhado pelo corpo. Porém, nesse momento, o assassino já tinha fugido pelas portas do fundo. A Catherine, apesar de ter sido levada para o hospital, acabou falecendo horas depois. Já o Kevin sobreviveu e ele conseguiu pegar características físicas do assassino e passou para a polícia, descrevendo que o homem que tinha atacado eles tinha 1,80 m de altura, mais ou menos, que ele era branco e que tinha cerca de 28 anos, e talvez pesasse cerca de 82 quilos. O Kevin disse que o assassino tinha cabelos escuros e usava bigode. Algumas pessoas especularam que o crime da família Otero e esse ataque tinha sido feito pela mesma pessoa, já que a Catherine e o Kevin tinham trabalhado na Coleman, o mesmo lugar que a Julie Otero trabalhava. Já outros achavam que não, porque os ataques pareciam ter sido bem diferentes. Enquanto tudo isso acontecia, o Dennis foi para a casa dos seus pais, onde se limpou, trocou de roupa, queimou as roupas que usou naquele dia, e depois disso ele voltou para a casa dele como se nada tivesse acontecido. Mas aí ele sabia que os dois irmãos que ele tinha atacado tinham sobrevivido. Ele não sabia que a Catherine já havia morrido no hospital, então ele achou que dessa vez ele seria pego pela polícia. Porém, dias se passaram e nada aconteceu. Isso acabou encorajando ainda mais o Dennis a cometer mais crimes. A primeira carta que se tem relatos que o Dennis escreveu a respeito dos seus crimes ocorreu em outubro de 1974, alguns meses depois dos assassinatos da família Otero e também dos dois irmãos. Na carta, ele descreveu detalhes do crime contra a família Otero e colocou a carta dentro de um livro de engenharia na biblioteca pública de Wichita. Depois disso, ele mandou uma mensagem para o jornal local informando para a polícia recuperar a carta com os detalhes do seu crime. Então, o próprio Dennis relatou seus crimes por escrito para a polícia. Só que vários meses depois, 3 detentos começaram a falar sobre os crimes que o BTK tinha cometido, como se eles que tivessem cometido esses crimes. E essa notícia dos detentos acabou indo parar nos jornais, porém os detetives sabiam que isso era mentira. Só que essa matéria deixou o Dennis muito bravo, porque ele queria receber os créditos dos seus crimes. Então, 9 meses depois dos assassinatos dos Otero, um jornalista recebeu um telefonema de um homem, que falava com uma voz bem agressiva e um pouco rouca. E aí ele disse que deixaria uma carta dentro de um livro na biblioteca pública de Wichita. E nessa carta ele daria detalhes sobre o crime dos Otero. A polícia foi avisada imediatamente, então eles foram até essa biblioteca pública, procuraram pelo livro e lá dentro estava a carta. E estava cheia de erros de português. Então eles até pensaram que a pessoa que tinha escrito essa carta poderia ter feito esses erros de propósito ou então que a pessoa tinha algum problema. Na carta o BTK dizia que os 3 detentos estavam tentando ganhar publicidade em cima dele, porque ele tinha cometido todos aqueles crimes sozinho, sem ajuda de ninguém. E aí nessa carta ele começou a dar vários detalhes que só ele e a polícia sabiam, e ele também dizia que iria atacar novamente. E aí ele escreveu que o nome que criou para si mesmo agora era BTK. E essa foi a primeira vez que a sigla BTK apareceu. A partir disso, a polícia decidiu não mandar para os jornais a informação sobre a ligação à carta e o nome BTK, porque isso poderia instigar pessoas a imitar as cartas e isso acabar confundindo a investigação. O pior de tudo é que, apesar da polícia ter essa carta do assassino na mão, por causa da falta de tecnologia avançada na época, a polícia não conseguiria descobrir qualquer traço que ajudasse a identificar quem era o BTK, mesmo se essa carta fosse analisada. O Dennis nessa carta assinou a primeira vez se nomeando como BTK, que era uma abreviação de Bind, que significa amarrar, Torture, que é torturar, e Kill, que é matar. Então aí forma a sigla BTK. Mesmo a polícia tentando deixar essa investigação em segredo para que nada atrapalhasse o andamento da investigação, no dia 11 de dezembro de 1974, um jornalista de um jornal chamado Sun publicou a carta do BTK junto com a sigla, identificando o assassino como BTK. Ele falou na matéria que tinha recebido uma cópia da carta de uma fonte anônima, então ele foi lá e publicou. A partir disso, foi estampado em vários jornais que o codinome do assassino era BTK e que ele tinha ameaçado matar de novo. Enquanto isso, a polícia interrogou mais de 1.500 pessoas e as linhas de denúncia ficaram completamente congestionadas, principalmente depois dessa matéria no jornal. Isso porque as pessoas da região ficaram com muito medo e passaram a desconfiar de todo mundo. Porque, como eu falei, o local era muito tranquilo e com essa possibilidade do BTK estar ameaçando matar de novo, as pessoas passaram a ficar com muito medo e começaram a desconfiar de todo mundo, até mesmo de vizinhos, amigos, às vezes até do próprio pai ou do filho, porque ninguém sabia quem era o assassino e ele tinha falado que ia atacar a qualquer momento. Isso, obviamente, atrapalhou muito as investigações da polícia, porque as pessoas davam várias dicas falsas que acabava não chegando a lugar nenhum. Então a polícia acabava perdendo muito tempo e a investigação não ia para
lugar nenhum. E aí, 9 meses depois que ele mandou aquela primeira carta, a sua esposa deu à luz ao seu primeiro filho, um menino chamado Brian. E mesmo ocupado com o trabalho e com a família, o Dennis sempre saía para o que ele chamava de pescar, que era como ele chamava os seus crimes. Quando ele saía lá pelo bairro dele para escolher pessoas para ele matar, principalmente mulheres. 3 anos depois dos seus crimes, que ocorreram em 1974, o assassino BTK decidiu atacar novamente em 1977. Dessa vez, ele ficou perseguindo uma mulher chamada Cheryl, que ele acabou encontrando em um bar em uma das suas caçadas pelo bairro da cidade de Wichita. E aí, no dia 17 de março de 1977, ele estava pronto para atacar a Cheryl. Mas mais uma vez, seus planos não deram certo. Porque quando ele foi tentar invadir a casa da vítima para matar ela, ela não se encontrava no local. Ele decidiu esperar do lado de fora da casa dela até ela aparecer. E enquanto ele fazia isso, ele ficou circulando pela vizinhança, até que ele encontrou um menino brincando sozinho na rua. Esse menino se chamava Steve Halford, e na época ele tinha apenas 5 anos. O Dennis se aproximou e perguntou se o menino conhecia as pessoas de uma foto que ele estava carregando. Essa foto era da própria família do Dennis. O menino apenas disse que não conhecia ninguém da foto e foi embora para sua casa. Ainda assim, o BTK perseguiu o menino e bateu na porta da casa que o menino tinha entrado. Ele foi atendido pelo Steve novamente. O BTK entrou na casa à força, se dizendo ser um detetive. Porém, o Steve não estava sozinho na casa. Ele estava com a Shirley Vian, a mãe dele, e seus 2 irmãos, o Bud, de 8 anos, e a Stephanie, de 4. A mãe estava no quarto, porque ela estava muito doente, e assim que ela saiu do quarto, ela se deparou com o assassino. Depois que ele fechou as cortinas da casa, ele ameaçou a Shirley e depois tentou amarrar as crianças no quarto. Mas ele acabou se arrependendo enquanto amarrava as crianças e então decidiu prender elas no banheiro com alguns brinquedos para que elas se distraíssem. Enquanto isso, ele tentou acalmar a Shirley, mostrando ter bastante paciência com ela, e é dito que eles chegaram até a fumar um cigarro juntos nos fundos da casa enquanto ele contava sobre as fantasias sexuais que ele tinha. Porém, em algum momento, ele levou a Shirley pro quarto, colocou a cama do quarto na frente da porta e ele então agiu como sempre agia. Ele amarrou a Shirley e passou uma corda em seu pescoço para enforcá-la. Ela chegou até mesmo a vomitar quando ele enforcou ela, porque ela já estava muito doente e aí ela acabou não resistindo. Depois do assassinato, ele arrumou os cômodos da casa e foi embora, porque ele sabia durante a conversa com a Shirley que um vizinho iria até lá logo menos para cuidar das crianças. Enquanto o assassinato ocorria, as crianças que estavam trancadas no banheiro ouvindo tudo o que estava acontecendo gritavam para que ele deixasse a mãe deles em paz. As crianças só foram conseguir sair do banheiro depois que uma delas conseguiu pular a janela para fugir e pedir ajuda. Quando a polícia chegou ao local, as crianças foram liberadas, mas a Shirley já estava morta. A polícia ligou aquele crime ao BTK logo de cara, quando viram os nós usados para amarrar a Shirley. Então, alguns investigadores achavam que o criminoso era o BTK. Já outros investigadores achavam que o criminoso não era o BTK nesse caso. Quanto ao assassinato da Catherine Bright, eles não tinham conseguido atribuir ao BTK, porque ela tinha sido morta a facadas de uma forma bem diferente dos outros assassinatos. Então, eles achavam que uma outra pessoa que tinha cometido aquele assassinato da Catherine. A primeira teoria que os detetives tinham sobre a família Otero ter sido assassinada por traficantes a essa altura, depois das cartas que eles receberam do BTK, já tinha sido completamente descartada. Um dos detetives já estava trabalhando com a hipótese de estarem lidando com um serial killer, mas essa hipótese não era levada muito em consideração na investigação, porque eles diziam que um assassino em série nunca para de matar, e entre o assassinato da Catherine e da Shirley teve um intervalo de 3 anos. Naquele mesmo ano de 1977, no dia 8 de dezembro, o BTK atacou sua 7ª vítima, a Nancy Fox, de 25 anos. Ela trabalhava meio período em uma joalheria no shopping local, mas na verdade sua profissão fixa era em um escritório de arquitetura. O segundo trabalho dela na joalheria era apenas para que ela conseguisse juntar mais dinheiro para o Natal. A Nancy foi escolhida pelo BTK por conta da facilidade que seria matar ela, porque ela morava sozinha e também não tinha cachorros, então ficaria muito fácil para ele invadir a casa e matar a Nancy sem que ninguém soubesse. Então ele já estava perseguindo a Nancy há algum tempo quando ele foi executar o seu crime. No dia do crime, o assassino cortou a linha telefônica da casa da Nancy e invadiu a casa por uma das janelas do fundo. Quando a vítima chegou em sua casa, ela foi surpreendida pelo BTK em sua cozinha, com uma arma apontada para ela. Ela mandou ele embora, senão ela chamaria a polícia, mas ele falou que tinha cortado a linha do telefone, então ela não conseguiria fazer a ligação. Diferente das outras vezes que o Dennis dizia ser um fugitivo ou que era um investigador da polícia, dessa vez ele apenas disse para Nancy que ele precisava satisfazer os seus desejos sexuais e que ele teria que amarrar e despir ela.
Ela, com muito medo, falou que iria cooperar com ele e que ela apenas queria que aquilo acabasse logo para que ela chamasse a polícia. Ela então foi até o banheiro, onde tirou parte da sua roupa, e então o BTK fez ela ir até o quarto e deitar na cama. Ele também tirou a roupa e prendeu a Nancy na cama com uma algema. Ele também amarrou ela pelas pernas e terminou de tirar a sua roupa. E foi então que ele confessou para ela que sua fantasia sexual era estrangular suas vítimas enquanto elas estavam amarradas. Ele a matou logo em seguida, enforcando com um cinto de uma calça. Ele limpou a cena do crime para não deixar nenhuma digital sua para trás, e como ele sempre fazia, ele pegou alguns pertences da vítima antes de ir embora, e da Nancy, no caso, ele pegou a carteira de motorista. E aí depois ele foi embora. O BTK, dessa vez, decidiu fazer contato direto com a polícia, e seria a primeira e a última vez que ele faria isso por telefone. Ele ligou para a polícia às 8h18 da manhã e disse que se eles fossem ao endereço que ele estava informando, eles encontrariam um homicídio. Então, logo em seguida, ele desligou. A polícia foi até o local e lá eles encontraram o corpo da Nancy em sua cama. Por mais que tivessem tentado repetir a ligação para a pessoa que tinha ligado para tentar identificar a voz do assassino, a polícia não tinha conseguido seguir adiante com essa pista. No começo do ano de 1978, no mês de fevereiro, próximo do Dia dos Namorados, o BTK enviou para o jornal local um poema bem sarcástico chamado Shirley Locks. O jornal achou que esse poema era para o Dia dos Namorados, mas como a pessoa que enviou o poema não enviou dinheiro para que ele fosse publicado, o poema acabou sendo descartado pelo jornal. E o Dennis, como eu falei, ele era um cara muito arrogante, que achava que jamais seria pego pela polícia, e por isso ele gostava de fazer essas brincadeiras, dando pistas do seu crime para a polícia. E aí, quando ele notou que o seu poema havia sido ignorado pelo jornal, ele enviou novamente mais uma carta. Mas dessa vez, ele deu detalhes de todos os 7 assassinatos que ele havia cometido desde o início de 1974 até aquele momento. Na carta havia a informação do suposto fator X, que o BTK dizia ser a motivação principal dos seus crimes. A polícia então percebeu que o BTK estava buscando fama. Uma terceira carta também foi enviada para o jornal, onde o assassino fez uma paródia chamada O Death to Nancy, que seria como Morte para Nancy. E nessa paródia ele dava detalhes sobre o assassinato da Nancy Fox. Nas suas cartas ele também ameaçava de matar novamente. Então, diante dessa ameaça, os detetives resolveram avisar as pessoas que realmente tinham um serial killer à solta. Os detetives entraram ao vivo no jornal para falar sobre isso e depois fizeram uma coletiva de imprensa. Depois que essa notícia foi ao ar, as mulheres começaram a ficar com muito medo. E aí várias pessoas começaram a passar trotes fingindo ser o BTK. Depois de várias tentativas da polícia de tentar localizar o assassino e também manter contato com ele, o Dennis parou completamente de mandar cartas para os jornais e também para a polícia. E aí ele passou cerca de 7 anos sem matar ninguém. Em junho daquele mesmo ano, sua esposa deu à luz ao segundo filho do casal, que era uma menina chamada Carrie. E no dia 10 de março de 1978, a polícia prendeu o primeiro suspeito dos crimes. Foi feito um teste rápido de sangue com esse homem e ficou comprovado que ele não era o assassino, então ele não ficou preso. No dia 28 de abril de 1979, uma mulher chamada Anna Williams, de 63 anos, chegou em casa e viu que alguém tinha entrado lá e roubado dinheiro, joias, roupas e uma meia que tinha $35 dentro. Nessa altura já estava todo mundo com muito medo do BTK e quando ela viu que o fio do seu telefone havia sido cortado, ela percebeu que poderia ser a próxima vítima do BTK. Então ela saiu correndo de dentro da sua casa. Depois ela recebeu um envelope com a sua Sharp dentro, uma das suas joias que tinham sido roubadas e um desenho dela amordaçada numa cama. E também junto tinha um poema. No poema tinha a assinatura do BTK, confirmando que de fato era ele que tinha estado na casa dela. Mas dessa vez as letras escritas estavam de forma diferente do que as outras cartas que o assassino tinha mandado. Ela entregou tudo para a polícia e acabou se mudando de estado por medo de ser atacada. Os policiais começaram a analisar todas as cartas do BTK e eles perceberam que apenas a primeira carta era original. As outras que ele acabou mandando depois eram xerox que ele fazia. E ele também cortava as bordas da folha para que eles não soubessem onde ele tinha feito aquele xerox. E aí, investigando essa pista, os investigadores descobriram que uma das cartas tinha sido feita em uma biblioteca no centro da cidade. E a outra carta tinha sido feita no edifício de biologia da universidade. Então eles começaram a pensar que talvez o BTK fosse um estudante. Ao longo de 2 anos, a polícia investigou tudo o que pôde e gastou muito dinheiro, mas não encontraram nada. Então o BTK parou de matar novamente durante alguns anos. E ele também não tinha mais enviado cartas para a polícia, então as coisas pareciam ter esfriado bastante. Porém, no dia 27 de abril de 1985, o BTK atacou novamente.
A Marine Head tinha 53 anos e morava há mais de 30 anos na mesma rua que o Dennis, apenas 6 casas depois da casa dele. Ela era conhecida por ser uma mulher muito doce e gentil. O Dennis então passou a vigiar a Marine com o tempo, e para ele era muito fácil vigiar a Marine porque ele conseguia ver ela através da janela da própria casa dele. A Marine era uma mulher viúva, o seu marido havia morrido no ano anterior e ela morava sozinha. E o Dennis deu o nome de Projeto Cook para esse crime que ele pretendia cometer. Ela morava sozinha, porém na noite que o Dennis decidiu atacar ela, ela não estava sozinha em casa. Ela estava acompanhada de um homem que ficou em sua casa por algumas horas. Sem que ela soubesse, o BTK já havia cortado o fio da linha telefônica da casa dela e estava escondido lá dentro depois de ter entrado pela porta dos fundos. O homem que estava visitando a Marine acabou indo embora durante a noite e o BTK esperou a sua vítima dormir para a atacar no meio da madrugada. Dessa vez, ele não quis conversar com a vítima ou enrolar a situação, ele apenas acendeu a luz do banheiro próximo do quarto porque queria ter mais visibilidade durante o crime, e então ele pulou em cima da vítima e a estrangulou até a morte com as suas próprias mãos, enquanto ela gritava por socorro. Depois que ela estava morta, o BTK a colocou dentro do carro dela, cobriu as janelas do carro com plástico e a levou para o porão de uma igreja. E aí ele tirou várias fotos ao lado do corpo. As fotos eram feitas com o corpo da vítima em diversas posições diferentes e foram tiradas usando uma câmera Polaroid. Depois ele levou o corpo até uma vala e cobriu com arbustos, não muito longe de onde eles moravam. O corpo da Marine foi um dos mais demorados de ser encontrado. Ele foi encontrado apenas 9 dias depois em avançado estado de decomposição, e ele já tinha sido inclusive atacado por animais. Ao lado do corpo tinha uma meia calça da vítima que estava cheia de nós, o que indicava que aquilo era um crime do BTK. E agora chegamos no final da primeira parte desse caso. A segunda parte a gente vai postar amanhã para vocês, porque o vídeo acabou ficando muito longo. Então não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até a parte 2 desse caso.